O dia amanheceu nublado em São Paulo. Lavínia Mendonça, 32 anos, especialista em restauração de obras de arte no Museu de Arte Moderna, olhava fixamente para o teste de gravidez positivo em suas mãos trêmulas. 2 linhas que mudavam tudo. Sentada no chão frio do banheiro de mármore da cobertura nos jardins, ela não conseguia decidir se aquilo era motivo de alegria ou desespero. Seu casamento com Gael Fontana, 38 anos, diretor financeiro de uma multinacional farmacêutica, estava desmoronando há meses, mesmo após 5 anos juntos. Lavínia, estou saindo para jogar tênis com o Maurício. Volto depois do almoço, gritou Gael do corredor, ajustando o relógio suíço de 45 mil no pulso, presente que comprara para si mesmo após a última promoção. Ela escondeu rapidamente o teste na nécessaire e respirou fundo. Tudo bem, aproveite, respondeu, forçando normalidade na voz. Quando ouviu a porta fechar, Lavínia desabou em lágrimas silenciosas. O bebê não era de Gael, era de Henrique Castilho, 34 anos, artista plástico que conhecera durante a restauração de um painel histórico no centro da cidade. Foram apenas 2 noites, 3 meses atrás, durante uma crise particularmente brutal no casamento, quando Gael a havia humilhado na frente dos amigos em um jantar, alegando que ela era apenas uma funcionária pública fracassada cuidando de quadros velhos. Naquela mesma noite, Gael dormiu no quarto de hóspedes, como vinha fazendo com frequência cada vez maior. No dia seguinte, Lavínia ficou até tarde no estúdio e Henrique estava lá, compreensivo, atencioso, valorizando seu trabalho de uma forma que Gael nunca havia feito. A culpa a consumia, mas o maior problema não era esse. Gael havia sido absolutamente claro desde o início do relacionamento. Ele não queria filhos, nunca. Crianças destroem carreiras e relacionamentos, dizia com convicção. Foi uma condição para o casamento que Lavínia aceitou, mesmo contra seu próprio desejo secreto de ser mãe. Agora, presa em um apartamento de luxo que nunca sentiu como seu lar, Lavínia tinha apenas algumas horas para decidir o que fazer. Ela pegou o celular, pensou em ligar para Henrique, mas hesitou. Ele não sabia de nada. Tinha partido para uma exposição em Berlim poucos dias depois daquelas noites. Não haviam mantido contato. Ele era solteiro, livre, com uma carreira internacional em ascensão. Que direito ela tinha de trazer essa complicação para a vida dele? Sua melhor amiga, Clarice Vasconcelos, cirurgiã pediátrica, seria a única pessoa em quem poderia confiar nesse momento. Com dedos trêmulos, discou seu número. Clá, preciso te ver, urgente, sussurrou Lavínia, tentando conter o choro. Aconteceu alguma coisa? Estou de plantão, mas posso sair para um café em 1 hora, respondeu Clarice, percebendo o tom de desespero na voz da amiga. Estou grávida, Clá. Silêncio do outro lado da linha. É do Gael? A pergunta direta fez Lavínia engasgar com um soluço. Não, estarei aí em 20 minutos. Não faça nada, não fale com ninguém. O café na esquina do apartamento estava quase vazio àquela hora da manhã de domingo. Clarice, com olheiras do plantão noturno, segurava a mão da amiga por cima da mesa. Você precisa contar para o pai biológico. Ele tem o direito de saber, disse Clarice com firmeza. E quanto ao Gael? Perguntou Lavínia, enxugando as lágrimas. Você acha mesmo que ele mudaria de ideia sobre ter filhos só porque... Clarice hesitou. Porque eu traí ele, completou Lavínia, a vergonha queimando seu rosto. Não, ele não vai mudar de ideia. Ele vai me odiar, vai me destruir. O que Lavínia não contou para a amiga foi sobre o lado de Gael que poucos conheciam. O homem charmoso e bem-sucedido que o mundo via escondia um lado cruel quando contrariado. O controle financeiro absoluto, as humilhações sutis,
O jeito como a isolara gradualmente de sua família em Campinas, as raras vezes em que ergueu a mão, parando a centímetros de seu rosto, prometendo que da próxima vez não pararia. Quando Lavínia retornou ao apartamento, Gael já estava lá, sentado no sofá de couro italiano, que custara o equivalente a 6 meses do salário dela. A expressão dele era ilegível, enquanto navegava pelo tablet. Onde estava? Perguntou sem erguer os olhos. Tomando café com a Clarice. Gael finalmente olhou para ela, seus olhos azuis frios como gelo. Encontrei isso no lixo do banheiro, disse, erguendo o teste de gravidez que ela juraria ter escondido no fundo da lixeira, embrulhado em papel higiênico. O mundo de Lavínia parou. O ar parecia denso demais para respirar. Gael, Ela começou, a mente em branco. Não é meu, cortou ele, a voz perigosamente calma. Não pode ser meu. Fiz vasectomia há 2 anos. A revelação atingiu Lavínia como um tapa. Vasectomia? Ele nunca mencionara isso. Nunca. Você... O quê? Por que nunca me contou? Ele deu de ombros, um sorriso frio nos lábios. Precaução. Você sabe como me sinto sobre filhos. E pelos vistos fiz bem. A frieza calculada dele era pior que qualquer explosão de raiva. Lavínia sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na parede. Se livre dessa gravidez agora, gritou ele de repente, o verniz de controle quebrando como vidro. Não quero bastardos ligados ao meu nome. Resolva isso hoje mesmo. As palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Não era apenas a crueldade, mas a completa ausência de consideração pelos sentimentos dela, pela vida que crescia dentro dela. E se eu não quiser me livrar? Perguntou Lavínia, uma coragem que não sabia possuir, emergindo de algum lugar profundo. Gael levantou-se lentamente, aproximando-se dela como um predador. Parou a centímetros de seu rosto. Então você sai desta casa hoje, sem nada. O apartamento está no meu nome. Seus cartões são extensões dos meus. Seu carro eu que pago. Você vai para onde, Lavínia? Para o colo do pai do seu bastardo? As palavras dele revelavam uma verdade dolorosa que ela vinha ignorando. Ao longo dos anos, Gael a tornara completamente dependente dele. Seu salário no museu mal cobriria o aluguel de um estúdio no centro. Preciso pensar, murmurou ela, lutando contra as lágrimas. Você tem 24 horas. Amanhã quero ver o comprovante do procedimento ou quero você fora daqui. Gael pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta com força. Lavínia escorregou pela parede até o chão, abraçando os joelhos. Foi então que notou a pasta de trabalho que Gael esquecera sobre a mesa de centro. Dentro estava o cartão de Eduarda Menezes, advogada especializada em direito familiar. Haviam se encontrado em um jantar empresarial há 2 semanas. Gael a apresentara como uma velha amiga da faculdade. Agora, vendo a anotação manuscrita no verso do cartão, com o horário de uma reunião marcada para a próxima semana, Lavínia entendeu. Ele já estava preparando o divórcio muito antes de descobrir a gravidez. Aquela constatação, estranhamente, trouxe uma clareza que ela não sentia há anos. Com mãos ainda trêmulas, mas determinadas, Lavínia fez 3 ligações, uma para Clarice, outra para seu irmão Tiago em Campinas, e a terceira para o escritório de uma advogada que conhecera em um evento do museu. Do outro lado da cidade, Henrique Castilho desembarcava no aeroporto de Guarulhos, retornando de sua exposição em Berlim, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O relógio antigo na parede da sala de espera do escritório de advocacia marcava exatamente 9 horas quando Lavínia entrou. Doutora Amanda Nogueira, 45 anos, advogada especializada em direitos das mulheres, a recebeu com um aperto de mão firme. Sua reputação por enfrentar casos difíceis contra homens poderosos a precedia. Sente-se, senhora Fontana.
Tem café na mesa, se quiser, disse Amanda, indicando a poltrona de couro desgastado, um contraste com o luxo frio do escritório de Gael. Lavínia respirou fundo e contou tudo: o casamento controlador, as humilhações, a gravidez, a ameaça, a descoberta sobre a vasectomia secreta e os planos de divórcio que Gael já tinha em andamento. Amanda escutou sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Lavínia, vou ser direta. Seu marido cometeu violência patrimonial e psicológica contra você por anos. Isso é crime pela Lei Maria da Penha. A ameaça de despejo devido à gravidez também configura violência, explicou Amanda, seus olhos escuros revelando uma determinação inabalável. Precisamos agir rápido antes que ele esconda bens. Ele é muito poderoso, tem contatos em todo lugar, murmurou Lavínia, aterrorizada com a ideia de enfrentar Gael. Homens como seu marido contam com o medo para manter o controle. Eles se acham intocáveis. Amanda inclinou-se para a frente. Mas cometeu erros. O principal foi subestimar você. Pela primeira vez em anos, Lavínia sentiu um lampejo de esperança. Enquanto isso, em um café no Itaim Bibi, Henrique encarava Lavínia com uma mistura de choque e confusão após ouvir a notícia da gravidez. Eu sou pai? Ele repetiu, como se as palavras fossem em uma língua estrangeira. Sim, e entendo completamente se você não quiser participar disso, respondeu Lavínia, determinada a não chorar. Só achei que você tinha o direito de saber. Henrique passou a mão pelos cabelos escuros, o rosto revelando uma tempestade de emoções. Meu pai abandonou minha mãe quando ela estava grávida de mim, disse ele finalmente, sua voz baixa. Cresci ouvindo-a chorar sozinha à noite. Jurei que nunca, jamais faria isso com ninguém. Ele esticou o braço sobre a mesa e segurou a mão dela. Não estou dizendo que sei como fazer isso funcionar. Não estou prometendo um relacionamento. Mas este bebê, estarei presente se você permitir. As lágrimas que Lavínia tanto lutou para conter finalmente vieram, desta vez de alívio. Na manhã seguinte, quando Gael voltou de uma suposta viagem de negócios, que Lavínia suspeitava ser um encontro com Eduarda Menezes, ele a encontrou na sala com 2 malas ao lado. Vejo que tomou a decisão certa, disse ele com um sorriso satisfeito, assumindo que as malas significavam que ela havia feito o procedimento e planejava sair. Sim, tomei, respondeu Lavínia, entregando a ele um envelope oficial. Isto é uma notificação de medida protetiva contra você. Estou saindo desta casa, mas você vai continuar pagando por ela, além de pensão alimentícia para mim e para o bebê que estou esperando. O rosto de Gael transformou-se em uma máscara de ódio. Sua vadia, acha mesmo que pode me enfrentar? Ele avançou para ela, punho erguido. Não dê mais um passo, advertiu Lavínia, erguendo o celular. Estou gravando tudo, e não estou sozinha. A porta do elevador se abriu, revelando Tiago, seu irmão, acompanhado de um oficial de justiça. Senhor Fontana, estou aqui para entregar oficialmente esta medida protetiva que proíbe qualquer contato com a senhora Lavínia Mendonça. O senhor deve manter distância mínima de 500 metros, declarou o oficial, enquanto Tiago encarava Gael com um olhar que prometia consequências caso ele tentasse algo. Você não tem nada, nada, gritou Gael, perdendo completamente a compostura. Vai viver de quê? Do salário miserável daquele museu? Ou o pai do seu bastardo vai sustentar vocês? Lavínia manteve-se firme, anos de medo se transformando em uma força que nem ela sabia possuir. Sabe, Gael, enquanto você estava ocupado me menosprezando, não percebeu que tenho acesso a informações suficientes para derrubar você. Como os documentos da transação com a farmacêutica venezuelana que você escondeu dos acionistas, ou os depósitos mensais para aquela conta nas Ilhas Cayman. O rosto de Gael empalideceu. Aqueles eram segredos que ele julgava bem guardados. Isto é blefe,
disse ele, mas sua voz tremia ligeiramente. Talvez seja, ou talvez depois de anos arquivando documentos históricos, eu tenha aprendido a importância de guardar evidências, respondeu ela, a voz calma. Não quero sua destruição, Gael. Só quero minha liberdade e o direito de ter meu filho em paz. 6 meses se passaram. O outono cobria São Paulo com uma leve névoa matinal enquanto Lavínia caminhava pelo Parque Ibirapuera, a barriga de gestação evidente sob o vestido florido. Após a confrontação inicial, Gael havia concordado com um acordo extrajudicial surpreendentemente generoso, pressionado pelo medo do que Lavínia poderia revelar. Ela agora morava em um apartamento confortável em Pinheiros, perto do museu, onde continuava trabalhando. As ameaças de Gael de destruir sua carreira não se concretizaram. Aparentemente, ele não queria arriscar que ela revidasse. Henrique havia se tornado uma presença constante, mas respeitosa. Não estavam em um relacionamento romântico, mas construíam dia após dia uma amizade sólida baseada no respeito mútuo e no amor que ambos já sentiam pelo bebê a caminho. Como está a pequena Aurora hoje? Perguntou Henrique, sentando-se ao lado de Lavínia no banco do parque, entregando-lhe um copo de chá de camomila. Inquieta. Acho que vai ser bailarina, de tanto que chuta, respondeu Lavínia, sorrindo e colocando a mão dele sobre sua barriga para sentir os movimentos. A paz daquele momento foi interrompida pelo celular de Lavínia. Era Clarice. Lavi, você viu o noticiário? A voz da amiga soava urgente. Não, estou no parque com o Henrique. O que houve? É o Gael. Ele foi preso ontem à noite. Fraude fiscal, lavagem de dinheiro, algo relacionado a negócios na Venezuela. Está em todos os jornais. Lavínia sentiu um frio na espinha. Ela nunca havia entregado as evidências que tinha contra Gael, usando-as apenas como garantia de sua segurança. Alguém mais devia ter descoberto seus esquemas. Naquela noite, após um jantar silencioso com Henrique, Lavínia recebeu uma visita inesperada. Eduarda Menezes, a advogada que Gael planejava contratar para o divórcio, estava à sua porta. Posso entrar? Pediu Eduarda, parecendo estranhamente vulnerável para uma mulher conhecida por sua dureza nos tribunais. Sentadas na pequena sala, com xícaras de chá intocadas à frente, Eduarda finalmente falou. Não sei se você sabe, mas eu e Gael tivemos um caso há 2 anos. Ele prometeu deixar você, casar comigo, construir uma família. Ela riu, sem humor. O mesmo homem que dizia odiar a ideia de ter filhos me prometia herdeiros. Lavínia observou a mulher à sua frente, sentindo não raiva, mas uma estranha solidariedade. Quando descobri que ele mentiu sobre tudo, inclusive sobre uma vasectomia que nunca fez, continuou Eduarda. Como assim? Interrompeu Lavínia confusa. Gael nunca fez vasectomia alguma. Era mais uma de suas manipulações. Ele é infértil desde nascença, tem a zoospermia congênita. Descobri nos exames médicos que anexei ao processo de fraude. A revelação atingiu Lavínia como um raio. Gael sabia que não podia ter filhos naturalmente, mas preferiu manipulá-la, fazê-la acreditar que a decisão de não ter filhos era uma escolha dele, mais um aspecto da vida dela que ele controlava. Foi você quem denunciou os esquemas dele, concluiu Lavínia, não como uma acusação, mas uma constatação. Eduarda assentiu lentamente. Não só pelos meus motivos pessoais. O que ele fazia era errado, prejudicava muita gente. Pessoas morreram na Venezuela por remédios adulterados que ele ajudou a vender. Ela respirou fundo. Vim aqui porque achei que você tinha o direito de saber a verdade completa. E também para avisar que os ativos dele estão sendo congelados. Sugiro que garanta o que é seu legalmente antes que seja tarde. Após a saída de Eduarda, Lavínia ficou sentada sozinha no escuro, acariciando a barriga.
A vingança que ela nunca buscou havia chegado através de outra mulher também enganada por Gael. No dia seguinte, a manchete do jornal exibia a foto de Gael sendo escoltado pela Polícia Federal. Seu império desmoronava rapidamente, com acionistas abandonando o barco e antigas vítimas de seus esquemas surgindo para testemunhar. 3 meses depois, em uma tarde ensolarada de inverno, Aurora Mendonça Castilho nasceu saudável e forte, com os olhos expressivos de seu pai e a determinação silenciosa de sua mãe. Henrique, que havia se tornado mais que um amigo para Lavínia nos últimos meses, segurava a pequena nos braços com reverência. "Ela é perfeita", murmurou ele, lágrimas nos olhos. "Assim como você." Lavínia observou os dois, sentindo uma paz que nunca acreditou ser possível após tanto tormento. No corredor do hospital, Clarice conversava com Tiago, ambos madrinha e padrinho da recém-nascida. "Soube que o Gael foi condenado a 12 anos, comentou Tiago, "e que perdeu praticamente tudo." "A justiça às vezes demora, mas chega", respondeu Clarice, olhando pela janela do quarto onde Lavínia e sua nova família celebravam o início de uma vida livre das sombras do passado. Naquela noite, enquanto Aurora dormia tranquilamente no berço ao lado de sua cama, Lavínia escreveu em seu diário: "A vingança mais doce não foi ver Gael perder tudo. Foi recuperar a mim mesma e ganhar a liberdade de amar sem medo." 2 anos se passaram desde o nascimento de Aurora. Era uma manhã de domingo e o aroma de café fresco preenchia o apartamento em Pinheiros, muito diferente da cobertura fria onde Lavínia vivera com Gael. Este lar tinha alma, com paredes coloridas pelas pinturas de Henrique e pela arte que Lavínia restaurava. Aurora, agora uma menina de cachos escuros e olhos curiosos, brincava no tapete da sala com blocos de montar, concentrada em sua pequena construção. "Olha, mamãe, um museu!" exclamou ela, apontando para a torre colorida que havia erguido. Lavínia sorriu, sentando-se ao lado da filha. "É lindo, meu amor. Vamos mostrar para o papai quando ele voltar." Henrique estava em uma curta viagem a Porto Alegre para a inauguração de uma exposição. Nos últimos 2 anos, ele e Lavínia haviam construído não apenas uma parceria na criação de Aurora, mas um relacionamento sólido, baseado em respeito, admiração mútua e um amor que crescera naturalmente sem pressões. O celular de Lavínia tocou. Era a doutora Amanda Nogueira. "Bom dia, Lavínia. Desculpe ligar no domingo, mas achei que você gostaria de saber. Recebi uma ligação do advogado do Gael ontem à noite." Lavínia sentiu o estômago afundar. Mesmo após 2 anos, a menção do nome de Gael ainda provocava uma reação visceral. "O que ele quer?" "Gael está solicitando liberdade condicional por bom comportamento. A audiência será na próxima semana. E ele menciona em seu pedido que deseja reconciliar-se com familiares, o que pode incluir tentativas de contato com você." Lavínia olhou para Aurora, tão inocente em sua brincadeira. A ideia de Gael tentando se aproximar delas revirou seu estômago. "A medida protetiva ainda está válida?" perguntou, mantendo a voz baixa para não alarmar a filha. "Sim, mas ele pode tentar contestá-la como parte do processo de reabilitação. Não se preocupe, estamos preparados para isso. Só achei que você deveria estar ciente." Após desligar, Lavínia respirou fundo várias vezes, usando as técnicas que aprendera na terapia para controlar a ansiedade que ainda a visitava ocasionalmente. Naquela noite, quando Aurora já dormia e Henrique retornara de sua viagem, Lavínia contou sobre o telefonema. "Ele não vai chegar perto de vocês", afirmou Henrique com uma convicção tranquila, abraçando-a. "Nós construímos algo precioso aqui, Lavi. Algo que ele nunca poderá tocar. Às vezes tenho medo de que toda essa felicidade seja temporária", confessou ela. "Como se Gael fosse uma sombra esperando para voltar."
Henrique segurou seu rosto entre as mãos. Ele só tem poder sobre você se você permitir. E você é muito mais forte do que imagina. 3 dias depois, Lavínia estava no museu, trabalhando na restauração de uma tela do século XIX, quando recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Precisamos conversar sobre nosso futuro. Não podemos deixar que um erro arruine o que construímos. G. Suas mãos tremeram, manchando de restaurador o avental que usava. Gael havia conseguido um telefone na prisão, ou pior, talvez já estivesse fora. Lavínia encaminhou imediatamente a mensagem para Amanda, que confirmou. Gael ainda estava detido, mas com acesso supervisionado a comunicações como parte de um programa de reabilitação. A mensagem violava claramente a ordem de restrição e Amanda já estava tomando providências. 2 semanas depois, Lavínia estava sentada na sala de audiências, Henrique ao seu lado, enquanto o juiz negava o pedido de liberdade condicional de Gael devido à violação da medida protetiva. Quando os guardas o escoltavam para fora, Gael virou-se, seus olhos encontrando os de Lavínia pela primeira vez em mais de 2 anos. O que ela viu não foi o homem poderoso e controlador que a aterrorizara, mas alguém diminuído, consumido pelo próprio ódio. Ele parecia ter envelhecido décadas. Isso não acabou, murmurou ele antes de ser levado. Em vez de medo, Lavínia sentiu apenas uma profunda pena. O poder que ele uma vez exerceu sobre ela havia se dissipado como névoa sob o sol. Na saída do tribunal, uma mulher elegante aproximou-se dela. Era Irene Fontana, a mãe de Gael, com quem Lavínia tivera pouco contato durante o casamento. Lavínia, podemos conversar? Pediu Irene, seu rosto marcado por uma tristeza evidente. Em um café próximo, com Henrique aguardando discretamente em outra mesa para dar-lhes privacidade, Irene falou com voz embargada. Vim pedir perdão pelo que meu filho fez a você. E também, ela hesitou, para conhecer minha neta. Lavínia quase engasgou com o café. Aurora não é filha biológica de Gael. Eu sei, respondeu Irene suavemente. Gael sempre soube da infertilidade dele. Descobrimos quando ele tinha 16 anos. Foi devastador para ele. Mas ele me culpou, me manipulou. Lavínia balançou a cabeça incrédula. Não estou defendendo-o, disse Irene. O que ele fez é imperdoável. Mas talvez ajude você a seguir em frente, sabendo que a crueldade dele vinha de uma dor profunda que nunca soube administrar. Lavínia observou a mulher à sua frente, vendo as mesmas linhas de expressão que um dia vira em Gael, antes que o poder e a amargura as transformassem em algo duro. Irene, Aurora não é sua neta biológica. Eu nunca tive a chance de ser mãe como deveria, respondeu Irene. Talvez possa tentar ser uma avó melhor, se você permitir. Não precisa decidir agora. Naquela noite, após colocar Aurora para dormir, Lavínia e Henrique conversaram longamente sobre o pedido de Irene. Acho que devemos dar uma chance, disse Henrique, surpreendendo Lavínia. Aurora merece conhecer suas raízes, todas elas. E me parece que Irene está tentando quebrar um ciclo. 1 semana depois, em um domingo ensolarado, Irene conheceu Aurora no mesmo parque onde Lavínia costumava passear durante a gravidez. A menina, naturalmente curiosa, ficou encantada com os pequenos brinquedos educativos que Irene trouxera e com suas histórias sobre animais marinhos, fruto de seus anos como professora de biologia antes de se casar com o pai de Gael. 1 ano depois, na festa de 3 anos de Aurora, o apartamento estava cheio de risadas. Clarice, Tiago, alguns colegas do museu, amigos artistas de Henrique e até mesmo Irene, que se tornara uma presença gentil na vida de Aurora, todos celebravam. Henrique aproximou-se de Lavínia enquanto ela cortava o bolo colorido. Tenho uma surpresa para você, sussurrou ele, entregando-lhe um pequeno envelope.
Dentro havia a escritura de um sítio em Atibaia, a 1 hora de São Paulo. Era um lugar simples, com um riacho nos fundos e um pequeno ateliê que Henrique já começara a reformar. Para que possamos criar a Aurora com espaço para correr, e para você restaurar peças maiores, e para eu pintar sob as árvores, explicou ele, os olhos brilhando de expectativa. É perfeito, respondeu Lavínia, abraçando-o com força. No final da festa, quando quase todos já haviam partido, Irene ajudava a guardar os presentes enquanto Aurora dormia, exausta de tanta brincadeira. Recebi uma carta de Gael ontem, comentou Irene, hesitante. Ele está participando de um programa de reabilitação genuíno desta vez. Terapia, trabalho voluntário na biblioteca da prisão. Lavínia trocou um olhar com Henrique antes de responder. Espero que ele encontre paz, Irene. Sinceramente. Ele perguntou sobre você e Aurora. Não respondi. Disse apenas que estou bem e que continuarei visitando-o, mas que algumas pontes não podem ser reconstruídas. Mais tarde, após Irene partir e com a casa finalmente em silêncio, Lavínia e Henrique sentaram-se na varanda pequena, observando as luzes de São Paulo. Você ainda pensa nele? Perguntou Henrique sem ciúme, apenas curiosidade. Não da forma que você imagina, respondeu Lavínia, repousando a cabeça no ombro dele. Penso no quanto a vida é estranha. Aquela ordem terrível dele para que eu me livrasse da gravidez foi o catalisador que me libertou. Se ele tivesse reagido com falsa alegria, tentado me manipular para ficar, talvez eu ainda estivesse presa naquela vida. Henrique entrelaçou seus dedos nos dela. Somos mais do que nossos erros ou nossos acertos. Somos as escolhas que fazemos depois deles. Na manhã seguinte, enquanto Aurora ajudava Henrique a preparar panquecas e Lavínia arrumava a mesa, o jornal trouxe a notícia. A empresa farmacêutica que Gael ajudara a fraudar havia sido completamente reestruturada e agora fornecia medicamentos acessíveis para comunidades carentes na América Latina, parte de um acordo de reparação. Lavínia sorriu, sentindo o fechamento de um ciclo. A vingança que o destino traçara não fora apenas a queda de Gael, mas a transformação de algo tóxico em cura. Assim como sua própria vida. Mamãe, vamos ao sítio hoje? Perguntou Aurora, o rosto salpicado de farinha. Sim, meu amor. Vamos começar nossa nova aventura. Ao passarem pela antiga cobertura onde vivera com Gael, a caminho da rodovia para Atibaia, Lavínia não sentiu nada além de gratidão pelo caminho percorrido. A vingança mais doce não fora ver Gael cair, mas erguer-se além do que ele jamais imaginara possível para ela.